Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Lógica Técnica. Vamos resolver alguns problemas relacionados com cálculo diferencial. Então, neste vídeo, nós vamos poder resolver aqui ou demonstrar um problema em que nos fornecem uma função e essa mesma função precisa ser derivada. E também para poder mostrar se a equação indicada, essa mesma função satisfaz através das derivadas ou não. Então, este problema aqui nós vamos poder resolver neste vídeo e espero que subscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe o vídeo se esses conteúdos que nós falamos aqui são importantes para si. E vamos ao problema. Tudo bem. Verifique se a função z igual a seno de x mais φ, seno de y menos seno de x, é derivável uma vez e satisfaz a equação. A equação que está sendo referida é esta aqui, que é cosseno vezes a primeira derivada em função de y mais cosseno de y. A primeira aqui foi cosseno de x, a segunda aqui é cosseno de y, vezes a primeira derivada em função de x e que tem que ser igual a cosseno de x, cosseno de y. Então, nós vamos ter que derivar esta função aqui uma vez e depois multiplicar por cosseno de x. Depois vamos derivar a mesma função em relação a x uma vez e depois multiplicar por cosseno de y. E vamos poder ver se a soma dessas duas parcelas vai nos dar cosseno de x, cosseno de y. Então, agora vamos às nossas derivadas. Agora nós vamos derivar aquela função, esta aqui, em função de y. Ou seja, onde temos o argumento como x, então, praticamente nós estaremos perante uma constante, já que agora nós estamos a derivar em função de y. Então, na nossa derivação vamos ter seno de x derivado mais a derivada do φ, que é esta parte aqui. Derivamos o φ, mantemos o argumento, vezes a derivada do argumento. Sabemos que nós agora estamos a derivar em função de y. Então, seno de x é uma constante. A derivada de uma constante é zero. É por isso que temos o zero aqui. Mais a primeira derivada do φ, mantendo o argumento, vezes a derivação do argumento. Então, aqui temos seno de y derivada menos seno de x derivada. Zero é um elemento neutro da adição, então praticamente nós vamos ficar com a primeira derivada de φ, seno de y menos seno de x, vezes a derivada de seno é cosseno, vezes a derivação do argumento. Aqui nós temos zero porque nós sabemos que agora estamos a derivar em função de y. E aqui o nosso argumento é x. Então, praticamente, esta aqui é uma constante. E a derivada de uma constante é zero. Por que é que nós temos o cosseno como resultado? Vamos poder ver aqui. Para podermos derivar essa função, nós vamos ter o seguinte. Seno de y derivado vai nos dar cosseno de y, que é a derivação da função. Vamos ficar com cosseno de y vezes a derivada do argumento. Então, nosso argumento aqui é y, então temos que derivar. Isto tem que ser igual a cosseno de y vezes, abaixamos unidade, porque aqui o expoente é 1. Abaixamos unidade vezes o y e tiramos uma unidade. Então, uma vez que nós aqui temos 1, vamos tirar 1 aqui. Então, isto vai ser igual a cosseno de y vezes o 1, que é este aqui, vezes. Aqui praticamente nós ficaremos com y elevado a 1 menos 1, e que nos dá 0. E sabemos que qualquer número elevado a 0, excepto 0, nos dá 1. Então é por isso que nós temos este 1 aqui. Isto tem que ser igual a cosseno de y, este aqui, vezes o 1.
1 vezes cosseno de y vai dar cosseno de y. É por isso que o nosso resultado aqui é cosseno de y aqui neste passo. Então, nós estamos no seguinte: primeira derivada de z em função de y vai dar φ seno de y menos seno de x vezes o cosseno de y, que é o resultado aqui. Isto tem que ser igual. Então, nós sabemos que a multiplicação é comutativa. Então, podemos colocar o cosseno de y cá, assim como aqui no início. É por isso que temos cosseno de y com a omissão de sinal de multiplicação, primeira derivada de φ, seno de y menos seno de x. Então, agora nós vamos derivar em função de x, já que derivamos a função de y. Então, agora, o seno de y será uma constante. Sua derivada vai dar z. Então, seno de x derivada mais a derivada do φ, mantendo o argumento, vezes seno de y menos seno de x derivada. Então, aqui, derivada do seno é cosseno, e derivando o argumento nós vamos ter 1. Então, 1 não muda nada. Praticamente aqui ficamos com cosseno de x, mais derivada do φ, seno de y menos seno de x, vezes... Então, aqui nós temos esse sinal aqui negativo. Sabemos que essa parte aqui vai dar 0, porque agora nós estamos a derivar em função de x. Então, sendo que nós temos esse sinal negativo, vamos manter aqui. Derivada de seno de x é cosseno de x. Então, cosseno de x, a primeira derivada em relação a x vai nos dar cosseno de x mais a derivada de φ, seno de y menos seno de x. Vezes, então, praticamente este é o mesmo passo. E, então, aqui vamos ter o seguinte. Nós vamos colocar este menos cosseno aqui no início. Dizemos que a multiplicação anteriormente, que ela é comutativa. Então, nós vamos primeiro começar com menos cosseno de x, depois vamos colocar a primeira derivada de φ. É o que temos aqui. Primeira derivada em relação a x é cosseno de x mais, abrindo parênteses retos, menos cosseno de x, que é essa parte que colocamos aqui, com a omissão do sinal da multiplicação, é a primeira derivada de φ, seno de y menos seno de x. Abrimos parênteses retos, porque aqui dentro nós temos parênteses curvos. Então, vamos continuar por aqui. Vamos continuar por aqui. Nós temos o seguinte. Nós estamos aí a derivar. Então, fizemos as nossas derivações e os resultados que tivemos foram esses aqui. O resultado foi este aqui. Primeira derivada em relação a y, tivemos cosseno, primeira derivada de φ, seno de y menos seno de x. Então, segundo a primeira derivada de x, tivemos cosseno de x, 1 menos φ, primeira derivada de φ, seno de y menos seno de x. Então, esta parte aqui, não é? Esta parte aqui, nós depois deste passo, seguimos com isto aqui. Então, aqui vamos poder jogar os sinais, ficamos com cosseno de x menos cosseno de x, primeira derivada de φ, seno de y menos seno de x. Então, depois daqui, nós podemos colocar em evidência o cosseno. Estamos aqui, não é? Então, sendo que nós temos cosseno aqui, nesta parcela, aqui também temos cosseno, que é isto aqui, então podemos colocar em evidência. Colocando em evidência, ficamos aqui com 1 menos o φ, que sobrou aqui, que é a primeira derivada de φ neste caso. Então, abrimos parênteses retos, por quê? Porque nós aqui dentro vamos ter parênteses curvos. Então, tirando o cosseno aqui, ficamos com 1 menos o φ, que é este aqui, que é a primeira derivada de φ, seno de y menos seno de x. Fechamos parênteses retos. Então, esta aqui é a nossa primeira derivada de y e esta aqui é a primeira derivada em relação a x.
Então, aqui o nosso intuito é mostrar que, através dessas derivadas aqui que nós fizemos, nós podemos mostrar que cosseno primeira derivada de y mais cosseno primeira derivada de x, não é? Que é cosseno de x aqui, cosseno de y aqui. Então, o produto do cosseno de x com a primeira derivada em relação a y, somando com o produto do cosseno de y com a primeira derivada em relação a x, vai nos dar cosseno de x, cosseno de y. Então, é isto que nós temos que mostrar agora. Tudo bem. Então, eu coloquei por aqui. Então, as primeiras derivadas já dissemos que são essas aqui. Então, temos aqui o cosseno. Temos aqui o cosseno, que é este aqui. Depois, a primeira derivada em relação a y, que é este aqui. Então, cosseno de y, primeira derivada de φ, seno, menos seno de x. Depois mais, cosseno de y, é este aqui, vezes a primeira derivada em relação a x. Primeira derivada em relação a x é cosseno de x, abrindo parênteses retos, 1 menos primeira derivada de φ, seno de y menos seno de x. Então já está. Depois daqui nós vamos fazer as manipulações possíveis de tal maneira que possamos desaguar, não é? Ou possamos obter o cosseno de x, cosseno de y. Então é daí que nós vamos poder ver se, ao fazer as manipulações possíveis depois da derivação, nós vamos poder obter cosseno de x, cosseno de y ou não. Então, aqui nós temos cosseno vezes cosseno de x vezes cosseno de y, não é? Colocamos em evidência, na verdade. Nós aqui estamos esperando cosseno de x, cosseno de y, que temos aqui nessa parcela aqui. E aqui também temos cosseno de y, cosseno de x. Quando nós dissemos cosseno de x, cosseno de y, este é o mesmo que ter cosseno de y, cosseno de x. Então aqui praticamente este aqui é o mesmo fator, só que há uma comutatividade, porque aqui começaram com cosseno de y, quando cá começaram com cosseno de x. Então é a mesma coisa, é isso que nós temos que saber. Então, tendo em conta que aqui temos cosseno de x, cosseno de y, aqui também, então vamos colocar em evidência. Colocando em evidência aqui, tirando cosseno de x, cosseno de y, ficamos com a primeira derivada de φ, seno de y menos seno de x, mais... Então, aqui o que é que vai acontecer? Nós temos unidade aqui e temos esse sinal negativo, sinal positivo. Então, mais vezes mais vai nos dar mais. Colocamos um positivo. Mais vezes menos vai dar menos. Então, colocamos essa primeira derivada de φ, seno de y menos seno de x. Fechamos os parênteses retos. Tudo bem. Então, aqui se vamos a prestar atenção, primeira derivada de φ, seno de y menos seno de x e menos primeira derivada de φ, seno de y menos seno de x, esses dois termos aqui são simétricos. Por quê? Temos a mesma expressão, mas com sinais contrários. Aqui temos sinal positivo, aqui temos sinal negativo, então só a soma dá zero. Então, praticamente, aqui, dentro desses parênteses aqui, só ficamos com 1. Este 1 aqui. Então, cosseno de x vezes cosseno de y, essa parte, vezes o 1, que é o resultado que nós obtivemos aqui, dentro desses parênteses. Então, isso é igual. 1 é um elemento neutro da multiplicação, para dizer que cosseno de x vezes cosseno de y vezes 1 é o mesmo que cosseno de x, cosseno de y. Então, como queríamos demonstrar? Então, nós podemos perceber que, ao fazermos as nossas derivadas, as primeiras derivadas em relação a y em relação a x, e multiplicar o cosseno de x com a primeira derivada em relação a y, somando com cosseno de y vezes a primeira derivada em relação a x, isso nos dá cosseno de x, cosseno de y.